fazer o quê? Então, amado, mas por enquanto os irmãos estão livres, não tem acesso não. Por enquanto os irmãos estão livres. Só vou deixar o texto aqui para você acompanhar, tá bom? Opa, Serginho, cadê meu texto? Tem um texto aqui do assunto que nós vamos... Cadê você? Eu tinha um texto aqui, a leitura de Atos capítulo 13, esse aqui não está no lugar. Ele está aqui. Vou deixar aqui para você acompanhar, tá bom? A leitura. Nós estamos no versículo de número 24. Então, vou deixar aqui no versículo 24, 21, 22. 24. Tá aqui. Para você, de repente, você quer acompanhar lá a respeito da tradução, né? Que a gente está usando aqui. Algum comentário? Os irmãos têm algum comentário de aula passada? A gente terminou assim um pouco além do horário, então de repente os irmãos falam assim: puxa, eu queria fazer um comentário também, não deu tempo. Um de cada vez, irmão. Calma. Um de cada vez. Não precisa atropelar o outro. Um de cada vez. Levanta a senha, pega a senha. Tá bom? Daqui a pouco os irmãos vão falar tudo que tem vontade, tá bom? E é permitido. Tá? Então vamos lá. Enquanto os irmãos ficam se organizando para ver quem vai falar primeiro, deixa eu pôr meu rascunho aqui perto de mim, fica mais à vontade. Então, Atos capítulo 13, nós paramos no versículo 24, certo? Amém? Então, tá bom. Alguém pode ler para nós o versículo de número 24, como está aí na sua Bíblia? Se você quiser ler aqui também, não tem problema, né? Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após de mim vem aquele que não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração dele. É o 26, né? Só 24. Eu vou estar bem na minha frente, né? Para não falar que não estava enxergando, gente. Eu estou inspirado hoje. Glória a Deus. Eu já ia abrir a minha aqui, ó. No versículo 24, o que o versículo 24 ele nos faz entender? Né? Olha só que interessante. Tendo, primeiramente, João, né? Antes da vinda dele quem? Sujeito é oculto, mas está falando aqui, ó, do Salvador de Israel, lá em cima. Então, antes da vinda do Salvador de Israel, antes da vinda de Jesus, João ele tinha pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Então, quando fala a respeito disso, quando nós falamos a respeito de João vir antes de Jesus, o Senhor ele sempre tem um sistema de Deus trabalhar, ele sempre prepara, ele nunca faz as coisas de repente, puf, Deus fez. Sempre existe uma preparação. E Deus sempre avisa quando ele vai fazer alguma coisa. Então ninguém, na verdade, é pego desavisado. Ou Deus fez, eu não sabia. Não, isso não. Deus ele sempre avisa. É como alguém já viu chover sem nuvem nenhuma no céu? Você já viu ou não? É quase impossível. Né? Eu falo quase porque se Deus quiser ele faz. Mas é quase impossível, né? A Deus faz chover para baixo, para cima. Humanamente falando é impossível. Então, o Deus ele veio preparando o caminho através de João Batista. Então, a mensagem de João era a mesma mensagem de Jesus. João veio pregando o arrependimento, que essa, na verdade, é a intenção de Deus, a intenção de Jesus. Que as pessoas venham se arrepender e se voltar para Ele. Nós vamos ver um pouco a respeito desse assunto hoje. Então, tendo primeiramente João, através da vinda dele... Ele que se tornou apóstolo na sequência? Esse é o João Batista. É o João Evangelista. João Evangelista. Então, são distintos. Esse que está falando é João João Batista. João Batista. Esse que ele pediu a cabeça dele no prato. Esse daí. E ele pregava na mesma época que Jesus. Ele veio Ele recebeu, né, a vinda. Então, mas ele chegaram a pregar junto. Chegaram a pregar junto. E ele pregava a vinda de Jesus também? Né? Ele pregava a vinda de Jesus, porque ele começou a pregar antes. Ele, por pouco tempo, eles pregaram juntos, mas João morreu, foi preso, morreu. Mas com certeza havia mais pregadores, né? Na verdade,
existiam os estudiosos, né? Existiam os escribas, existiam os fariseus. A Bíblia nos faz entender Porque será que aprendiam direito? Porque quem aprendia com Jesus, pela lógica, tem mais. Algo assim interessante que a Bíblia nos faz entender é que antes de Jesus, outras pessoas também anunciavam. Né? Já anunciava a vida sempre. Na verdade, eles Profetizavam, né? No caso do João, ele anunciava, né? Os outros só profetizavam. A impressão que dá, a Bíblia nos faz entender que, por exemplo, alguns anunciavam porque, por exemplo, a instrução da lei era dada nas sinagogas. Por que eu entendo assim? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, no verso 29. Isso aqui me faz entender que alguns anunciavam, né? Diferente de Jesus, mas eles anunciavam a respeito da instrução, da lei, da Torá. Mateus, capítulo 7, verso 29. Vamos ler a partir do 28 para completar, né? Diz assim, Mateus 7, 28. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Doutrina significa ensinamento. Se admirou do seu ensinamento. Olha só o versículo 29. Porque os ensinava com autoridade, não como os escribas. Significa que os escribas também ensinavam. Isso nos faz entender. Autoridade. Porque também eles não pregavam e não viviam. Né? O que quer dizer autoridade aqui? Por exemplo, quando você tem... Vamos olhar para um pai com um filho, por exemplo. Aquele pai, por exemplo, que ele fuma, mas ele fala para o filho, quando o filho se desperta para isso, filho, você não pode fumar não, hein, filho? Você não pode fumar não, hein? Mas ele vê o pai fumando. O que acontece na verdade? Ele não tem autoridade para fazer aquilo, porque ele não vive aquilo que ele está fazendo. Não é um exemplo. Então, o tempo todo, nos evangelhos, Jesus, ele bate de frente com os escribas e com os fariseus, exatamente por isso, porque eles ensinam sim, mas eles não vivem aquilo que eles ensinam. Então Jesus pega direto neles com relação a isso. Eles não fazem com autoridade. Antes de Jesus era tudo errado. Como assim? Daí não tinha Jesus para explicar isso. Então, antes de Jesus, não, porque houve um período... Não, é que daí também tinha a lei, né? Tinha Moisés, que recebeu as ordens direto de Deus, né? Só que Moisés de Jesus estava muito longe, né? Só que Moisés de Jesus estava muito longe, aí Deus foi levantando os profetas. Mas ficou o ensinamento dele até Jesus, né? Ficou o ensinamento, mas assim, bem poucas pessoas conheciam. A tendência é se desviar, né? Um pouquinho aqui, porque Jesus veio mesmo por misericórdia de Deus, porque ninguém poderia ser salvo, né? Se não fosse Jesus, porque... Em questão de tempo, por exemplo, Jesus veio há 2000 anos, né? No caso assim, a palavra teria se perdido. Eu acho que Deus também faz uma certa proteção na palavra dele, né? Porque tem muita gente que não dá credibilidade, você vai falar da Bíblia, vai que lá foi o homem que escreveu, e ele fala para você, eu ouvi muito isso. Lá foi o homem que escreveu, o cara falou o que ele quer ali. Eu falei, não. Eu acredito que a palavra dele, Deus protegeu. Porque, senão, lógico, quando você pega a Bíblia Sagrada, embora tenha sentidos não, formas diferentes, né, de se expressar, mas o sentido é o mesmo. Né? Várias traduções. E por que os evangelhos são praticamente as mesmas definições? Como assim, as mesmas definições? Não, porque você pode, principalmente assim, Mateus, Lucas e Marcos, João. Marcos. Basicamente a mesma passagem. Estão contando a mesma história, né? Então, mas todos eles presenciaram, foram... Com detalhes diferentes. Não, tem muito poucos detalhes, você sempre é dele. É pouco detalhe. Se eles tivessem assim, 100% a mesma definição a respeito de cada passagem, não havia praticamente nem necessidade de ser 4 evangelistas ou das mesmas passagens serem escritas. Cada um ele destaca. Não, mas é justamente isso aí que é interessante. Eles relatam basicamente a mesma coisa. O livro que a minha esposa está lendo, o livro do João Henrique Palharim, Evangelho Reunido. O que ele fez? Ele juntou os 4 evangelhos na visão dos 4 evangelistas. É interessante. Na visão dos 4 evangelistas, por exemplo, o cego de Jericó.
juntou nas passagens que falam a respeito desse assunto, juntou todas as passagens, ele colocou parte por parte, e aí vem um comentário sobre o assunto. Muito interessante. Diferente de eu ficar assim, deixa eu ver Mateus, Marcos, João, tá? Ele juntou tudo. Mateus, Lucas, nenhum deles foram próximos. O mais detalhista com relação, principalmente com relação à cura, você vai encontrar em Lucas, por ele ser médico. Então, esses detalhes vão estar. Mas Lucas, ele não esteve assim tão próximo de Jesus, enfim, mas ele teve uma vida, por exemplo, ele caminhou com o apóstolo Paulo. Ele foi aqui que escreveu Atos, né, para Teófilo, que era um homem... Então, Paulo também é na mesma época. Paulo e Lucas, sim. Paulo e Lucas. Porque Paulo perseguia os seguidores de Jesus. Porque aqui em Lucas ele escreve Atos, ele escreve a respeito do ministério de Paulo praticamente todo. Em alguns momentos, Paulo fala a respeito disso. Não teve outro aqui comigo a não ser Lucas. Então, Lucas acompanhou o ministério de Paulo e as aflições de Paulo também. Mas o que enriquece o evangelho e é interessante é isso. Cada um faz destaque assim, em umas partes, assim, muito interessante. Muito interessante. Isso enriquece. Se todos tivessem escrito as mesmas coisas, é como a gente fala a respeito de visão diferente. A visão diferente, tanto no ministério como dentro da casa, a visão diferente não é para falar assim, você é diferente de mim, então a gente não se dá. Vai indo para cada lado então. Visão diferente não. A gente não se combina. Visão diferente não é para isso. É para que a gente possa enxergar melhor, uma visão mais ampla, mais aberta. Ou se enxerga assim, não tinha percebido isso aqui. Não, porque eu já disse isso uma vez, aqui a gente tem que aceitar a diferença. Trabalhar em cima disso, porque é um ganho, na verdade. É um ganho. Agora, no lar também é a mesma coisa. O marido, o homem ele tem facilidade para uma área, para outra. Meu Deus, só Jesus. E aí ambos se completam. E a mulher é a mesma coisa. Glória a Deus. Quer dizer que eu não sei nada. Então nos faz entender que antes de Jesus estar pregando também, os escribas, eles também anunciavam ou ensinavam, davam instruções a respeito da lei. E Jesus ele era esperado. A gente passa a entender isso porque, assim como nós falamos a respeito de um tempo, teve um tempo, Moisés ele tipifica Jesus, teve um tempo para que o povo fosse liberto da escravidão. O povo ficou escravizado mais de 400 anos. Então, houve um tempo, uma preparação para que aquilo tivesse um valor. Por exemplo, antes, por exemplo, de Jesus vir, teve um período de 400 anos também, um pouco mais de 400 anos, que na teologia se chama o tempo do silêncio, onde Deus não levantou profeta nenhum. E é por isso que existem aqueles livros apócrifos, que são chamados apócrifos, que existem na Bíblia. Mas nesses 400 anos, o que o povo esperava? Então, o povo estava esperando o Messias. Aí 400 anos. Em 400 anos, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Só que eis a questão. Se eu morro esperando o Messias, Deus me vê de uma maneira. Se eu morro crendo que a vida do Messias é indiferente, Deus vê de outra maneira. Se numa terça-feira dessa que eu posso acrescentar alguma coisa na minha vida para o meu conhecimento, porque eu amo a minha alma, Deus vê de uma maneira. Se para mim é indiferente, É igual os dias de hoje, né? Deus vê de outra maneira. Pode ser relatado com os dias de hoje. Porque antigamente devia ter falado do Messias, né? Dá pra mim, igual a gente no caso, né? Você, no caso, por exemplo. Lá seria a vinda, agora a volta. E hoje a gente está aqui. Ele deixou a vinda também. A gente está aqui hoje pela misericórdia de Deus, né? Então a gente tem agora, tem gente que tem chance, pode estar e não está, né? Nós, em outras épocas, Também, exatamente. Eu já disse os novos, porque. Amém, irmão? Então a gente percebe que a palavra era anunciada, existiu esse tempo da preparação. Então por isso que quando João ele veio pregando arrependimento, você percebe que eles já, tanto que eles estavam esperando o Messias, o desejo do Messias, que eles já pensaram que João era o Messias. Pô, ele vem pregando arrependimento no Rio Jordão, as pessoas vidas têm que se batizar, esse é o Messias. Então o que João teve que fazer? João teve que apontar o Messias, eu não sou o Messias. Eles achavam que João era o Messias, era o esperado, era o preparado lá, o enviado de Deus. Olha só.
versículo de número... Vamos no 24 ainda, vamos mostrar para você a respeito disso. Mateus capítulo 3, versos do 1 ao 3. Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Então o povo tinha essa concepção, o Messias vai vir. E vem um homem com autoridade falando, João falava com autoridade. Ele apontou o dedo no nariz de Herodes e falou: rapaz, você está errado, você está vivendo a vida errada. Porque ele casou com a mulher do irmão dele, que não tinha poder, né? Rei, né? E João apontou o dedo no nariz dele e falou: está errado, você está vivendo essa vida em pecado. Então por isso que o pessoal já não matavam João antes, já não deram fim em João antes, porque eles temiam o povo. Porque eles achavam que João era Messias e também sabiam que João era profeta. O povo sabia disso. E eles temiam um alvoroço ali, uma revolta. Então eles deixam João lá. Então eles só prenderam a princípio. Por isso que Herodes temeu na hora de matar João. Puxa, agora pronto, agora complicou pro meu O lado. próprio Jesus reconheceu que dos nascidos de mulher não existia outro maior que ele, né? Outro maior que ele. Conhecidamente, o maior que nascido de mulher. Ó, vou ler um trecho para você. Mateus capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vou ler um pouco aqui a respeito de João. Esse João, ele tinha sua veste de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, ou seja, a cidade toda ia ter com João, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes... Olha para quem que ele disse: para os saduceus e para os fariseus, para aqueles hipócritas, para aqueles que falavam, mas eles não viviam, por isso que eles não ensinavam com autoridade. Olha o que Jesus disse, olha o que João disse para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha a palavra suave de João. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presunçais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui ele falando de juízo. E em verdade vos digo que eu vos batizo com água. O interessante é que ele usava o mesmo tipo de expressão que Jesus usava. João era primo de Jesus, né? Mas o interessante é que ele usava o mesmo tipo de expressão, em verdade. Jesus também usava muito essa expressão. Quem nunca mentia sempre dizia, em verdade, é uma coisa. E em verdade vos digo que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias ou suas alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é interessante que aqui ele já está apontando para Jesus, aquele que vem após mim, ou seja, ele está preparando o coração do povo para entregar para Jesus. Qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? E se o batismo que nós praticamos hoje é o batismo de João ou é o batismo de Jesus? Duas perguntas, uma só, essa daí marca a gente não esquecer, hein? É difícil. Os judeus, eles tinham também como um ritual de purificação para eles adorarem ao Senhor, eles tinham também um batismo. Para eles o batismo era algo comum assim, quando eles se arrependiam do pecado. Então para eles era uma espécie de um cerimonial. Embora o batismo seja uma cerimônia, um ritual. A Deus mesmo? A Deus mesmo. A Deus mesmo. Jesus, ele veio falando a respeito do batismo. E aí então, porque os judeus eles tinham o batismo, mas os judeus, a gente percebe até que eles batizavam até então como que mais de uma vez, você percebe.
Porque alguns falam a respeito de um outro batismo. Agora, quando a gente para analisar a palavra de Deus, Jesus ele veio falando a respeito de um batismo nas águas. A respeito de um batismo. Então, o que Jesus fez? Essa cerimônia toda é como, por exemplo, os holocaustos. Deixa todo esse sacrifício, vai ter um cordeiro só, com sacrifício definitivo de uma vez por todas. Então, diante de todos esses batismos que existiam na época, para perdão de pecados, e batiza aqui, se confessa ali, peca de novo, aquela coisa toda. Então, o que diz a palavra de Deus, enquanto eu falo com você, eu estou procurando aqui. Então, o que diz a palavra de Deus a respeito disso? Estou falando disso, amado, porque dias atrás alguém comentou a respeito disso, né? A respeito de alguém que foi batizado mais uma vez, né? Porque na sua, vou chamar de religião, né? Se batiza mais de uma vez, independente de quantas vezes a pessoa ela se batizou, mas se batiza mais de uma vez. Então, independente daquilo que está escrito na Bíblia, voltado para aquilo que acontecia com os judeus. Então, na verdade, aquilo que acontecia com os judeus é uma coisa. A partir de Jesus veio trazendo novos ensinamentos. Daí que ele diz assim, Jesus diz, ide por todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Até então, Jesus, ele fala a respeito de um batismo nas águas, humanamente falando ali, o ritual. Olha só. Ele diz assim, há um só Senhor, há um só caminho, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Ou seja, um só batismo. Batismo é aquilo que se faz aqui. Agora, com relação ao batismo no Espírito Santo, já é outra história. Mas com relação àquilo que com relação àquilo que os judeus faziam, né? Batismo. Eles tinham, humanamente falando, eles praticavam vários batismos. Mas Jesus veio trazendo para um só, quando ele disse aqui através do apóstolo Paulo, um só batismo. O João Batista diz que o batismo dele é só para o arrependimento, né? Porque era uma cerimônia, era vamos dizer assim, um ritual da época. Mas ele apontando já para Jesus. Porque alguns que batizaram com João, quando eles conheceram a Paulo, o apóstolo Paulo mesmo diz, a gente vai chegar lá, e ele diz assim, mas vocês já se batizaram? Ele falou assim, nós conhecemos só o batismo de João, e não tinham ouvido falar de Espírito Santo também. Então, Paulo fez ali a obra na vida deles, mas é interessante que de algumas coisas eles não conheciam, porque o batismo para eles era algo assim meio que comum, uma cerimônia para se apresentar. Não sei se foi Paulo que viu algumas pessoas fazendo coisas que não estavam de acordo, e ele diz, ainda bem que não foi eu que batizei vocês, porque a não ser um ou dois lá princípio, né? Viu que os caras também tinham batizado, mas também não estavam crendo, vamos dizer, né? Que aquele que crê e for batizado será salvo, né? O ser batizado passa a ser só uma cerimônia. Agora o crer acompanha você a vida inteira, né? Todas as coisas da sua vida, né? O ser batizado, você pode se batizar hoje e amanhã tá cair no mundo novo e sair por aí, né? Foi batizado, né? Mas agora o crer, esse crer tem que acompanhar você até... Porque o crer vem antes do batismo. Então, não é isso, mas então, ele precede, mas tem que acompanhar também até... Pastor, isso não é uma dúvida. Por exemplo, a Bíblia cita... Não. Olha, verdade. Qualquer coisa o João está aí. Verdade. Qualquer coisa o João está aí, Anastácio. Vamos falar. Então, a Bíblia cita assim, batismo, a cerimônia de batismo, e a cerimônia do matrimônio? Assim, como que, vamos dizer assim, o mais correto seria? Porque a Bíblia diz unir-se o homem, mas nunca fala em cerimônia, assim. Porque a gente, por exemplo, quem é casado na igreja? O batismo tem várias formas, tem algumas formas, né? Dispersão, imersão, penetração. Agora, do matrimônio, qual seria a forma correta? Antigamente, quando se era feito o casamento, na verdade, a primeira união quem fez foi Deus. Quando ele mesmo disse, o
para você ter ideia, olha que uma coisa assim bem interessante. Adão não teve sogra, nem Eva. Isso que é interessante. Mas ele disse assim, o Felipe já se alegrou. Nem caminhão. O Felipe já se alegrou. Então, Adão não teve sogra e nem Eva. Mas olha só o que Deus falou, olha que interessante. Deixará o homem seu pai e sua mãe por iniciar sua mulher. Mas ele não tinha pai e mãe. Mas o que ele estava falando? Ele estava falando coisa para o futuro. Então Deus ali estava fazendo uma cerimônia e Deus juntou Adão e Eva. E ele disse aqui. Ele uniu, né? Mas o homem não é uma cerimônia. Mas que nem o homem falou. Mas assim, algo. Deus está muito sossegado, não problema. Você está muito feliz. Você está muito feliz, né? Mas então algo. Como uma dor de cabeça assim. Não foi, na verdade, algo que o homem fez. Ah, não, Deus só uniu. Na verdade, Deus não só uniu. Deus uniu, juntou, abençoou, falou aquilo que. Não, mas tudo bem, traz isso para hoje. Ele quer saber, na verdade, pelo que eu entendi, se existe alguma cerimônia aprovada por Deus para o casamento. Alguma formalidade. Ou se casa no cartório, é isso que vale. Ou é pela lei mesmo. É, exatamente. Não, porque, na verdade, o cartório, vamos dizer assim, é claro que é algo legalizado pelos homens. Mas se você parar para analisar, nos casamentos antigos não tinha cartório. As pessoas, quem fazia o casamento eram os pais, eram os sacerdotes ali, mas não tinha cartório. Aquilo que nós comentamos não era no trecho. oficializado de alguma forma, não? Não, era feito assim diante de pessoas, porque como testemunhas. Era a forma de se oficializar. Era uma forma. É como, por exemplo, os casamentos de hoje. 10 pastores e cada um ele tem uma forma de conduzir. Né? Ele só quer saber o que vai acontecer, né? Entrada primeiro, quantos cânticos vai ter, isso, aquilo, vai ter isso, não vai. Ele quer saber para organizar, para fazer ali como que se chama? Organizar, para colocar tudo de direção. Primeiro esse, depois aquele. Então, mas ele não tem assim um padrão, o casamento é assim. É como, por exemplo, a oração do Pai Nosso. A união, então, né? É. A união e a fidelidade. É como, por exemplo, a oração, para dizer que existe um padrão para orar a Deus. Mas se for só a união, quem está amigado, por exemplo, está dentro do... Porque, na verdade, Deus fala a respeito desse assunto, a respeito de pessoas que têm relacionamento fora do casamento. Então, Deus fala de casamento. Se tiver só uma só e não for casado assim, tá bom? É prostituição. Então, se eu tiver só uma só, não tiver outra. Ele está se prostituindo. Mas ele está falando do Então casamento. ele tem que casar no cartório para não ser prostituição, então tem que casar onde para não ser prostituição? É isso que eu tinha querido saber. Humanamente, é claro, Deus abençoa a união. Então, aqui, pela nossa organização, como Deus ele abençoa as leis, Deus pede para que a gente obedeça às leis, existe a lei do cartório, por exemplo, para que possa ter os mesmos direitos o homem e a mulher, e existe o casamento, aquele que é realizado na igreja, que é onde nós abençoamos em O nome que de Jesus. Jesus levou como parâmetro no poço lá, quando ele disse que a mulher tinha 5 maridos, ou dissesse que daí esse que está com você não é seu marido. O que ele levou, será, como parâmetro para dizer que ela não... Não sabia isso não. Eu não me lembro a expressão certa que ele usou, mas eu vou dar uma olhadinha aqui em João capítulo 4, a respeito dessa expressão, porque essa expressão, vamos dizer assim, marido, ou tivesse 5. Então isso queria saber o que ele usou como parâmetro, o que ela não fez com os maridos dela, que Jesus declarou que não era a esposa dele. E ela ainda disse, e esse que estás agora também não é seu marido, disseste bem. Então, esse último que ele disse é como se eles estivessem amigados, vamos dizer assim. Eu também entendo assim, Porque mas... também era um costume da época, por exemplo, até com relação aos irmãos, era um costume da época, por exemplo, tem lá 5 irmãos, por exemplo, e a mulher casou com um, ele morreu. Pela lei, ela tinha que casar com outro irmão, o outro tinha que assumir ela assumir a viúva. Olha só que coisa antes. O outro tinha que assumir a viúva. E se o outro morresse, tinha que assumir a viúva. Tanto que perguntaram para Jesus. Uma das perguntas que fizeram para Jesus foi essa. Falou, Senhor, os que criam, por isso que é aquela coisa de muitos dizem assim, eu sou meio radical com relação a isso, não. Eu respeito tudo que é opinião, mas eu sou meio radical com relação à doutrina. Porque não é simplesmente eu creio ou eu deixo de crer. Não, se você crê em algo que é de Deus, então você é de Deus. Se você crê em algo que não é de Deus, um abraço. Você ficou para trás. Agora, por exemplo, Jesus ele falou assim para um grupo de pessoas. Alguém chegou tentando Jesus e disse assim para ele, Senhor, a mulher casou com um homem, morreu,
Depois ele casou com o irmão, ela casou com o irmão, morreu, e assim foi por 7 vezes. E no céu, quem é que vai ser o marido dela? Nossa, 7? Aí Jesus disse, no céu não vão se casar nem dar em casamento, as pessoas serão como os anjos. Sexo, essas coisas, na verdade, o próprio Deus é que dá prazer para as pessoas. Então isso no céu não existe. Então você percebe, e Jesus disse mais, errais, aí que ele vem com a palavra, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E segunda parte ele diz, errais em não conhecer as Escrituras porque elas testificam de mim. Então você percebe, agora vamos dizer assim, o sujeito crê na doutrina, no ensinamento errado. Como é que isso pode levar para um caminho que é direito? Doutrina errada leva para caminho errado. Hoje existe anjo feminino? Não existe anjo. Hã? Anjo não existe. Então, você falou que seriam como os anjos, a mulher também vão ser salva. Não, como os anjos. Mas é uma comparação, na verdade, que ele fez com relação à vida sexual. Porque os anjos não se relacionam. É como, por exemplo, já viu, Felipe? É como, por exemplo, aqui, nós já comentamos a respeito disso. Por exemplo, quando mulher está cantando, eu sempre percebo isso, eu não comento nada, eu sou bem, assim, com relação a isso, eu não procuro não comentar. Né? Mas, por exemplo, quando a mulher está cantando, por exemplo, e ela está falando a respeito de eu sou um adorador, ela não fala eu sou uma adoradora, para Deus não. Mulher, eu sou uma adoradora. Deus vê isso como uma adoradora, como alguém, não como uma adoradora. Para Deus não. Para Deus no mundo espiritual não existe essa coisa do feminino, vamos dizer assim. Deus criou o macho e fêmea, ali, a princípio o espírito, depois que ele pôs a mão no pó da terra, no barro, na lama, aí ele fez e formou. Então para Deus, independente do homem e da mulher, eles vão ter que fazer o que tiver que ser feito. Mas a palavra diferencia, né, mulher e homem, né? Que diz que as mulheres, por exemplo, a Bíblia em certa parte fala que as mulheres devem estar caladas na igreja. Eu nunca entendi esse versículo aí. Ah, sim, mas isso é uma passagem específica, que não deve ser levada como doutrina. É uma passagem que Paulo fala a respeito disso por causa da cultura que as mulheres tinham na época. E as mulheres não tinham acesso ao conhecimento, à leitura, a essas coisas. As mulheres eram praticamente deixadas de lado. Então, o que acontecia? Pelos homens terem esse acesso fácil à instrução, as mulheres, elas eram pedidas para que elas não comentem, para que não falassem aquelas... Sabe quando alguém não sabe a respeito de algum assunto, o sujeito faz aqueles comentários mais estranhos? Paulo pediu para que elas ficassem caladas e aprendessem na casa com seu marido. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E o marido que não tinha mulher cristã, como é que funciona? Não aprende? Isso aí era a sociedade da época que já tinha sido. E o marido que não tem, a mulher que não tem marido cristão? Eu só estou falando assim porque... Estranho, né? Aí ela não aprende. Se eu não me engano é 2 Coríntios 14. É que tem algumas passagens específicas da época, assim, que a Pessoa... pessoa... assim, no sentido de diferenciar, né? De as mulheres, por exemplo, os homens podem falar, as mulheres não podem. Entendeu? Isso, entende-se que a Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo pediu para que escrevesse isso. Você inspirou, né? O escritor. Agora, por exemplo, a respeito disso, olha como Deus não faz diferença. Como é uma passagem específica da época e não deve ser levada como doutrina. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, foi por uma mulher que ele disse, vai e diz para os meus irmãos esperarem lá, que eu vou, né? Está lá daqui a pouco. Então, o que Jesus disse para a mulher lá do poço de Jacó? Presta em João do capítulo 4. Ele pediu para que ela fosse anunciar a respeito do Messias. Ela foi e anunciou, mas vamos chamar assim, de uma adúltera, de uma pecadora, passou a ser uma missionária. Uma transformação na vida dela, assim, de uma hora para outra. Né? Então, mas foi uma mulher que foi anunciar. Ele podia falar muito bem, não faz o seguinte, se é mulher, não vai dar certo. Chama aquele que bateu o marido, eu quero conversar com ele. Manda ele falar alguma coisa que eu falo para você. Ruth, por exemplo, que época que foi? A Ruth foi bem Antes de Paulo? Não, isso aí não tem para saber. Não, muitas mulheres, você vê sendo usadas por Deus, muitas mulheres mesmo. Até em tempo de guerra, né? Muitas mulheres foram usadas por Deus e Deus usou, Deus deu vitória, Deus honrou. Existe uma mulher até, que ela foi colocada até como juiz dos juízes de Israel, onde Samuel foi o último. Então, aquilo que a gente sempre comenta, se colocou na brecha, Deus vai usar. Como por exemplo, voltando em passagem específica, quando se fala a respeito de uso de véu, por exemplo, é passagem específica, tirada, isolada e formada da doutrina. É errado. Então, coisas assim desse tipo, né? Que às vezes se separa texto do contexto ou até mesmo do assunto em si. Né? Às vezes a pessoa não. Como a palavra de Deus é direcionada para vários lados,
igrejas gentios e judeus, e algumas passagens específicas, a pessoa acha que tudo aquilo ali é para a igreja, não é tudo para a igreja. Algumas passagens são específicas. Nós, por exemplo, não vamos ver Jesus vindo dos ares. Os judeus vão. Né? Nós vamos ser a época do arrebatamento. Não todo olho verá o Filho do Homem. Todo olho é o sentido judeu. É para esse que Jesus tem um plano depois, você vai ver. Então, passagem específica. Qual o texto que diz, não sei se a palavra certa diz, que os crentes não participarão da grande tribulação? Os salvos. Qual a parte que assegura isso especificamente? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. O arrebatamento, o segmento, na verdade, funciona mais ou menos assim. O segmento Eu vou só falar porque eu estou perguntando para você se posicionar melhor. Porque eu li que Jesus falou assim, o tempo da grande tribulação será tão grande que se eu não abreviasse, até os escolhidos se perderiam. Então, supondo que os escolhidos estavam no meio da tribulação, que ele abreviou o Os tempo. escolhidos vão estar. Vão estar então. Vão estar. Mas nós não somos escolhidos, nós somos eleitos. Mas esses Os duas escolhidos são os Os judeus. judeus. Nós somos os eleitos. Para os escolhidos, Deus vai dizer assim que Deus livrou eles da tribulação. Mas mesmo os Os judeus eleitos não. não ter aceitado Jesus, eles não foram condenados ainda. Ainda tem chance ainda. Porque Deus sempre teve um plano para os judeus. Né? É o que diz lá no Evangelho de João. Jesus veio para os que eram seus. Por que será que os judeus foram escolhidos? Né? Se fossem os brasileiros, os judeus iam perguntar a mesma coisa. Vocês são brasileiros? E japonês? Não, pô, isso aí não pode, não. Jesus veio para nós, né? E nós tínhamos, né? Então, na verdade, alguém sempre perguntaria isso. Realmente Deus, os preceitos dele, né? Tem coisas que Deus não revelou, né? O próprio Paulo, quando ele foi arrebatado no Apocalipse, né? Tem coisa aqui, mas isso não escreve, né? João, você João, quando ele foi arrebatado, tem coisas ali, né? Que ele disse, isso aí você não escreve não, você vê só, agora vá saber, né? O que é isso, né? Só no tempo certo, na hora certa. Mas os judeus, eles vão ser livres, sim, no meio da tribulação, porque o período da tribulação, ele vai ser dividido em 7 anos. Então, os judeus são os escolhidos. Eles participarão da grande tribulação. Os que não entregarem suas vidas para Jesus, sim. Os que ainda sendo judeus. Então, tem muitos judeus que se converteram. Mas quando Esses Jesus fazem disse parte da assim, igreja. que se eu não abreviasse aqueles tempos, até os escolhidos se perderiam, Serão judeus que vão estar vivendo nessa época. então, no caso, alguns escolhidos, né? Não, eu acredito que não todos, né? Ou todos os judeus serão salvos. E os eleitos? Não, só o remanescente está escrito. Só os que perseverarem até o fim. O que quer dizer remanescentes? Remanescente é aquele restinho. A sobra? Só. Porque muitos vão blasfemar. Porque muitos vão blasfemar. Ainda? Ainda. Muitos vão blasfemar. O anticristo, pelos estudos, aí, o anticristo vai apoiar o trono no meio deles, né? A partir deles, né? Então, porque nós comentamos um tempo a respeito disso, porque os judeus, eles não conheceram o Messias, eles não reconheceram Jesus como Messias. Pelo contrário, muitos judeus têm trauma de Jesus. É que os soldados foram subornados, né, para dizer que roubaram o corpo deles e tal, né? Então, muitos judeus têm trauma de Jesus. Eles creram nisso aí. E eu estava até assistindo uma reportagem pouco tempo atrás, um judeu ortodoxo comentando até a respeito desse assunto. Ele falou que Jesus era um falso profeta lá, e que se levantou na época, e sendo usado sim com poder e autoridade, mas Jesus não significa nada para eles. Mas olha só que interessante, principalmente porque Jesus profetizou contra o templo deles, que o templo era a coisa mais santa, mais sagrada que eles tinham. Jesus profetizou, ainda 70 anos depois vieram os romanos e destruíram o templo inteiro, e não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus falou. Então, para Jesus, para eles, é como se acontecesse aquilo que os soldados disseram, o corpo dele foi roubado. Então, para eles, o anticristo ele vai se manifestar na mesma forma que eles esperavam o Messias. Que eles esperavam o Messias que livrasse eles da opressão romana, da opressão que eles sempre sofreram de Roma. E na época eles estavam sendo oprimidos. Por isso que eles questionaram as autoridades da época: você é o Messias? Se você é o Messias, por que você não fala? E Jesus falou: se você está falando. E aí foi. Mas eles queriam saber exatamente por isso. Porque eles queriam livramento simplesmente na carne. Jesus veio dar um outro livramento para eles.
Jesus veio com outro plano, outro projeto para eles, para salvar não simplesmente a carne, mas a alma e o espírito. E, então Jesus, o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai se manifestar exatamente quando o cenário praticamente para o anticristo está pronto. Onde você vê violência, onde você vê morte para todo lado, onde você vê o único lugar que as pessoas poderiam colocar esperança, elas não vão poder colocar, porque até o juiz hoje é corrupto, muitos juízes são corruptos, então não existe esperança para o povo hoje. É como, por exemplo, no Oriente Médio, não tem acordo, não tem conselho. Então, o anticristo ele vai vir exatamente para isso, para fazer esse acordo. Aí os judeus vão crer que aquele é o Messias. Ele vai resolver o problema da humanidade toda, claro, né? Mas isso depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento, aí diz a palavra que o iníquo, o homem da iniquidade, ele vai surgir. Depois do arrebatamento, o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto. É o 666 lá? Não, nada a ver. É 666 o número de homem, né? Mas esse anticristo está relacionado com ele, né? Porque é anticristo aí. Sim, porque é como João disse, existem muitos anticristos no nosso meio. Todo aquele que nega Jesus, é algo assim mais sério do que parece. Porque, tempo atrás, o bispo Aguinaldo, que é líder do ministério, ele escreveu uma apostila do Apocalipse. Depois, ele, se não me engano, ele reformulou, e é essa nova que está escrita. E é interessante, que olha só o que ele fala a respeito disso. Porque João fala assim que existem muitos anticristos, e eles estão no meio de vocês, Jesus fala. João fala. Mas o que são esses anticristos então? Todo aquele que não colabora com a obra de Cristo para que ela não venha a expandir, ele é conhecido e relacionado como anticristo. Porque de certa forma ele sufoca a obra que Cristo está fazendo. Olha só que interessante. O bispo Aguinaldo escreveu na apostila. Também, eu acho. Próxima semana eu vou estar com essa apostila aqui. Eu vi feio até falei, não tinha pensado nisso. Mas todo aquele que, de certa forma, serve também como tropeço para que a obra de Cristo cresça, é visto por Deus como anticristo. É uma atitude anticristã. É mais sério do que parece. Aí não vou fazer, eu vou ficar no meu cantinho. Por Deus é visto como anticristo, porque algo retardou ou não foi feito por causa Não do fez a parte dele. Que nem aquele que enterrou os talentos, né? Ele pegou os talentos e investiu, fez tudo. O Senhor podia fazer. Outro falou, não vou guardar e eu devolvo tudo certinho. Na verdade, o que você recebe de Deus, você tem obrigação de estar desenvolvendo cada vez mais. É obrigação, é dever, não pedido. É como, por exemplo, o Senhor podia falar muito bem para ele, falar assim, ó, você fez bem, pelo menos você devolveu, né? Duro se vocês esbanjassem, pelo menos você devolveu isso aí. Mas para Deus isso não é uma pessoa. Para Deus não. Ele quer Para Deus, ou dar fruto. Isso é uma coisa que poucas pregações nesse sentido, e é uma coisa importante de se frisar para o cristão, porque às vezes o cristão fala, não, eu Entreguei minha vida para Jesus. Entreguei minha vida para Jesus, eu já tenho um ministério. Isso aí entra as obras, né? Então aí Essas obras Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. também é um complemento desse. E como é que vai agradar a Deus se em Hebreus diz que Mas é se a gente impossível está agradar a assim Deus? indeciso nas obras, que obras que eu vou fazer? Tá, olha, irmão, uma coisa que mais tem para se fazer na igreja é obra. É só puxar a cortina. Não, Eu não podia Literalmente, olha que desviar no chão. eu disse que especificamente a obra que se deve fazer, a obra da igreja, é obra assim, Não. obra. De modo nenhum. Nem é obra de alvenaria, nada. São as obras gerais, né? Então, isso quer dizer, a pessoa se A forma que você solidário. age, cada coisa que se apresenta para você, demonstra se você é de Cristo ou não. Até numa resposta, né? Uma resposta grande, Não, mas em o tudo. ser humano tem Cada- hora que ele sabe isso, é que nem um, não sei se foi aqui que passou um filme, ele é um verminho, mas se pisar no calo dele, ele vira uma serpente na hora. E tem uma palavra e até o Valdemir que diz, né? Você tem que morrer para o mundo, mas para você ressuscitar para ele, é 2 palitos, né? Você, hoje eu morri para o mundo, mas qualquer coisinha ali que sai fora, você já ressuscita com o mundo rapidinho. Fala, opa! Principalmente ele já chama o cara de orelhudo, né? Ele Careca, ressuscita rapidinho. Se chamar de careca, eu ressuscito na hora. É só o Breno deixar ele fazer alguma coisa, já chama de orelhudo antes de ressuscitar rapidinho. Chamar de calma. Então tem esses pormenores aí que o cristão precisa ter bem em mente, né? Nós, né? Eu tomo pra mim essa Mas porque às vezes a gente pensa, não, eu já estou cumpro o meu é papel. a pessoa que não faz nada, né?
entra naquela condição de igreja morna lá de Apocalipse. Ah, pelo menos você é morno. Não. Vomitar-te da minha boca. Ânsia. Ele prefere frio. Ele fala, antes fosse frio, porque por ser morno, eu vomitaria. Então isso aí é terrível. E hoje em dia tem muito, eu diria que aí 90% das igrejas se enquadrou, se acomodou na condição de morno. Talvez, até eu não vou me excluir, porque, como diz, Deus diz, né, eu que sei que pensamento tenho sobre vós, né? Então nem eu posso me julgar, né? E nem outro, mas Deus julga. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11 que o homem deve julgar a si mesmo. Por exemplo, para que não seja condenado com o mundo. Por exemplo, cada um pode ser feito isso. O que eu faço para Jesus, o que eu faço para a obra? Fazer uma... Se nem ele souber, é caso sério. Fazer uma autocrítica, né? Se nem ele souber, é caso sério. Eu nem sei o que será que eu faço. Tá complicado. De aprender, né? Aprender a... É como, por exemplo, enxergar as coisas de Deus, né? Ter os olhos espirituais, né? Para enxergar as coisas de Deus. É como, por exemplo, o que a gente faz com a informação que a gente recebe aqui? Se engaveta, guarda, legal, joia. Mais uma. Mais uma, mas ficou por isso mesmo. Felipe? Essa condição de morno aí Depois de 3 horas. Fugiu do contexto. Ah, eu já esqueci. Não era tão importante para mim. Não, era muito. Fala que eu discuto. Daqui a pouco você lembra. A gente vai fazer uns comentários aqui, daqui a pouco você lembra. Então, o que João fez? João apontou Jesus. Lá em Mateus capítulo... então ele deixou claro que ele não era o Messias, mas ele falou a respeito do Messias que viria. Em Mateus capítulo 3, verso 11. Vamos ver se João realmente fez isso. Vamos lá. 3:11, hein? Mateus 3:11. O 12 é um complemento. Nós já lemos isso aqui, né? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele falou, apontando já para Jesus, é mais poderoso que eu, e não sou digno de desatar sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Agora olha aqui, ó. E na sua mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aqui ele está falando a respeito de juízo. Do que vai vir após dele, esse que vai julgar. Lembrou, João? Ô, Felipe? Voltando no casamento lá, a pessoa que é casada, vamos supor, uma pessoa que foi católica, casou na igreja católica, no caso, depois virou evangélico, né? É válido nos olhos de Deus? O que tem eu? Então, na verdade, diante da sociedade, perante a lei, né, ele está casado. Ele está casado. Lá mesmo alguém abençoou o casamento dele. Seja o padre, seja o casamento dele foi abençoado por alguém. Agora, o que Deus leva muito em conta, isso é interessante, o que Deus leva muito em conta, na verdade, não é simplesmente quem o abençoou, se é o pastor ABC, se é o padre, não é quem abençoou, mas é se foi abençoado. Porque algo assim bem interessante, o que acontece, por exemplo, a respeito da obra, voltando para a obra, no Evangelho de Mateus capítulo 7, lá no versículo 21, uma coisa assim bem interessante, que lá se vê pastores corruptos e fraudulentos fazendo obras em nome de Jesus e a coisa acontecendo. Mas estava fazendo e Deus estava, de certa forma, abençoando por misericórdia do povo, mas por causa do nome de Jesus, então, o milagre e tal, tais coisas aconteciam. Então, por causa do nome de Jesus. Então, quando alguém abençoa, aquilo que Deus disse para Abraão, aquele que você abençoar vai ser abençoado, aquele que você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Nesse caso, esse é o que eu acho que acontece. Porque você não pode julgar ninguém, que a pessoa está apta ou não a fazer coisas. Mas como Jesus diz, Jesus sempre quando curava alguém, ele não falava que ele curou. Ele dizia que a fé da pessoa curou. Então, se a pessoa, de alguém, por exemplo, está em qualquer outra igreja, a fé dela que
escritura. A pessoa abençoa, mas ela tem a fé. Se ela crê e tem fé, ela é salva. E se uma pessoa só casa no cartório? Pô, mas você está preocupado com o casamento, cara? Não, Esse cara tem que casar. Tá certo, pode perguntar aqui. Quando alguém é casado no cartório, na verdade, o próprio juiz do cartório ele abençoa. Porque eu lembro quando a gente estava no cartório, e é interessante quando a gente foi fazer um Alguém casamento. vai casar lá, só que ele vai casar naquela igreja católica lá, sabe? Subindo ali, perto da lei. Aí comentando, eu lembrei daqui. Aí vai casar no cartório dele, tá lá na igreja lá. Uma vez eu Não, o fui fazer um cartório é pela lei mesmo, né? Mas para direitos. É pela lei, mas o juiz abençoa. Abençoa, sim. Abençoa quem? Através de quem? Através de alguém que é maior que ele. Deus abençoa. Então, de certa forma, é como, por exemplo, nós vamos fazer um casamento numa chácara lá em Brigadeiro Tobias. Eu fiquei sem ter o que falar. O juiz, acho que demorou uns 15, 20 minutos para fazer aquele casamento. E falou e tal. Eu falei, mas esse cara tá acabando comigo, ele vai falar tudo que eu vou ter que falar na frente? Era pastor Porque, juiz. na verdade, a gente está discutindo um assunto que não tem. Está falando assim do batismo? O batismo, sim. Quem crê e for batizado, será salvo. Agora, a Bíblia não fala assim, quem é casado. Na verdade, será salvo, acho que existe a lei de Deus e a lei dos homens, né? O cara, quando o católico declarava, ainda dando um chamado para ele e tal, o que ele tem de referência como lei de Deus é a igreja, né? Então, eu vou casar na lei de Deus e na lei ele ainda não foi, ainda. Então, eu acredito que seja válido. Ele está no tempo da ignorância. Então, mas mesmo no tempo da ignorância, ele escolheu aquilo que ele tem por ser de Deus, né, e por ser dos homens, né? Subentende assim, a grosso modo, lógico, né, que a lei de Deus é casado na igreja. A gente não pode deveria generalizar todo e a lei do homem. Todo mundo que está no lugar errado, ele está com mal, Às vezes ele está até bem mal às intencionado. vezes até com mais fé que a gente. Né? Só não está ainda não foi. Às vezes a fé é morta. Né? Ou fé em outra coisa que não seja. Sim. Mas como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não pode ser salvo. Pode ser salvo sim. Né? Se ele. Se ele se converter, né? Ah, tá, se converter sim. Porque sempre tem o si. Ah, tá, se ele se converter sim. Pela misericórdia de Deus, né? Lá na torcida, você torcida. E até aqui tudo bem? Então João, o que ele fez? Ele mostrou para Jesus, apontou para Jesus. E é por isso que aqui existe uma canção, um louvor que nós sempre cantamos, eu gosto muito, que a gente tem como uma oração de João Batista, né? É claro que fala também a respeito de uma passagem de Paulo, mas ele diz assim, que diminua eu e que tu cresça, Senhor, mais e mais. Mas o interessante é que o que João falou quando disseram para João, ô João, os discípulos estão indo por Jesus. E aí, como é que é? E João foi bem claro, importa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque ele veio para isso. Teve uma matéria essa semana passada, inclusive dos católicos, dos vicentinos, e até tem um sangue vicentino aí no histórico aí para trás aí. E o cara escreveu lá, um cara da autoridade na igreja católica escreveu assim, uma coisa que eu mesmo como leigo assim, achei tão assim, de pouca. Que ele escreveu assim que se não fosse por Maria, Jesus também não teria existido. Olha que desconhecimento da palavra, sendo que Jesus já existia muito antes de Maria, né? Ele só não era encarnado, né? Mas ele já existia. Deus poderia usar uma pedra para nascer Jesus, mas ele podia adorar a pedra até hoje. Não, mas aí ele estava falando mais isso aí, olha só que falta de. Não, e uma autoridade assim, não cheguei a ver assim quem, mas era um. Mas vamos dizer assim, por mais que seja autoridade, por mais que tenha o conhecimento, catolicismo, lógico. é uma autoridade assim, vamos dizer assim, cega, né? Porque tem cegueira de entendimento. Tem autoridade, pode ter conhecimento, mas é uma pessoa cega. Só vou mostrar uma coisa aqui para você, daqui a pouco a gente já vai encerrar na sequência. Pegamos 2 versículos hoje. Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Olha só. Tem um comentário dessa Bíblia aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia de Jerusalém. Bíblia católica, de estudo, muito boa. Os estudos dela são muito bons. O comentarista dela é um padre.
Mas uma coisa assim bem interessante que eu encontrei, além de outras, né, mas uma que eu destaquei aqui, ó, onde fala a respeito da prostituta, aqui em Apocalipse 17, fala a respeito da prostituta, da grande meretriz, daquela que se prostituiu contra Deus, que na verdade se volta, né, para Roma. Mas uma coisa assim bem interessante, amado, que ele próprio aqui, ó, destaca como que é a Roma idólatra, essa que prostituiu contra o próprio Deus. Como cidadão, Fábio? Então você vai Quando ele fala de Roma, ele está falando do Roma país, né? E não do Roma Clero, por exemplo. Ele está falando da igreja dele, acho. Provavelmente não. Da Roma que se prostituiu. Agora, mas quando se fala em Roma, por exemplo, nunca se fala país. Catolicismo romano. A referência deles como... Eu sou católico romano. Romano não é porque eu sou de Roma, mas romanos seguindo os ensinamentos da igreja de Roma. Eu sou eu participo do... Apostólico, romano e corintiano. Piorou, hein? Fumou de vez o negócio. Negreceu. Então ele fala a respeito da prostituta e o sujeito é padre. Então você vê como muitas vezes é a própria cegueira. É claro que aqui o dinheiro faz com que o cara viva na vida que for, né? O cara vive uma vida, humanamente falando, decente, né? Mas eles conhecem a verdade. Mas a questão é que, quando se fala de autoridade, muitos têm autoridade, muitos conhecem a verdade, mas omitem a verdade, como aconteceu lá com relação aos soldados. Na verdade, assim, eu tenho para mim que as pessoas, os líderes das denominações, aí já não é só os católicos, eles se preocupam mais com a doutrina do que com a palavra. Se a doutrina diz uma coisa, mesmo que ele ache alguma coisa ali que não está muito de acordo, mas por ele estar envolvido com aquela doutrina, ou ele passa por cima ou ele Fala só, dá uma tapinha. Agora tem coisa que ele fica... Por exemplo, a homilia da Igreja Católica, você nunca vai ver Êxodo 20 lá. Nunca eles vão colocar essa leitura como a pauta do dia. Entendeu? Ela faz uma maquiagem. Pura, não farás para ti mais, pura, se ele fizer isso aí, ele vai começar a olhar dos lados assim, ele vai, né? Então ele já não põe. Então, você nunca vai ver essa leitura, e vai ver sempre, por exemplo, o anjo falando com a Maria, né? Aí isso aí faz muito, mas tem aquela parte ali, o anjo anunciando com a Maria, já na lua, tal, né? Mas nunca você vai ver um Êxodo 20, por exemplo, né? Então o cara ele é tendencioso, né, na hora de escolher a leitura. E não pode ser. Eu quando era coordenador de grupo de jovem, eu já carcava mais as mãos mesmo, que era para ver a turma coçar a cabeça mesmo. Você nunca leu Êxodo 20? Mas arrumei briga, eu apoiava, eu quase fui expulso Teve uma lá que levantou e falou, quem é você para ser coordenador? A católica tem hoje mesmo. Só que eles também não sabem o que falar. Eles preferem passar por cima, que é o que eu estava dizendo. É só um exemplo, né? Acontece em todos os... Se preocupam mais com as doutrinas do que com a palavra de Deus, né? Propriamente dita, né? Isso não é legal, né? O importante é a palavra de Deus, tem que vir em primeiro lugar. Nós vamos ser julgados conforme aquilo que receberam. A palavra nós recebemos há quanto tempo? As pessoas elas confiam mais nos homens do que na palavra. Nós somos convidados a crer na palavra, como ela é. Quando o homem fala de Deus e da palavra, merece o crédito, como diz o livro de Deuteronômio, quando a gente deve dar crédito para alguém. Quando ele entra na condição de falso profeta, abomina. Falso profeta, abomina, porque senão eu vou estar compactuando com isso também. E a Bíblia me diz em Efésios que eu não devo compactuar com as obras das trevas, senão eu vou estar em trevas também. Basta eu concordar. E principalmente a fé, né? Tem uma palavra forte na Bíblia que diz, sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Muita gente, né? Eu faço vigília, eu vou no monte, eu faço isso, faço aquilo, né? Esquece, né? Da verdadeira Mas fé. pastor, quer dizer então que, por exemplo, se você, a gente no dia a dia tem muito relacionamento, né? Se alguém falar de uma igreja católica, por exemplo, que é membro da igreja, você tem que se expor, falar que você é contra, que está tudo errado. Você não precisa falar de você. Sabe qual é a questão? A questão é que quando você fala, por exemplo, que você é contra, é uma coisa.
Agora, quando você fala que a Bíblia condena isso, é outra coisa. Você não está chamando para você está trazendo responsabilidade para Deus e para a palavra. Então, de certa forma, você fala, você mostra, mas você Mas aí tem que ser com entendimento, né? com entendimento. Porque a Bíblia diz isso com relação a esse assunto. Você nunca diz porque se você falar ele vai falar também, mas eu acho. Aí se você pôr essa pessoa fala alguma coisa para você. Não, aí Se a pessoa fala alguma coisa para você, por exemplo, e ela diz eu acho, é um prato cheio, porque a gente não vive para achar, a gente vive para obedecer o que está escrito na palavra, e a palavra diz isso e aquilo. Quando eu pego uma situação dessa, a primeira coisa eu paro e peço para Deus, a inspiração de Deus, fala, né? Porque a gente, talvez, se a gente for falar, a gente talvez nem diga, nem faça, né? Aquilo, ou fale aquilo que Deus gostaria, até porque a gente estaria com está gatinhando na fé, né? Está começando, está. Ensino que eles não. Então, essa semana mesmo eu vi a pessoa falando disso. Membro da igreja. E a fé da gente é provada, né? A gente não pode. A fé não é uma coisa que dizer eu tenho fé, né? Ela é provada em cada ato que você pratica. Vou te contar uma história rapidinha aqui de fé condicionada. Teve um cara que ele anunciou que ia passar de um prédio para o outro num cabo de aço, assim, com a moto. Autona, anunciou para a cidade que ia lá. Aí a turma ficou toda na expectativa, puxa, passar naquela altura, num cabo de aço de moto, eu quero essa, né? Aí ficou aquela coisa. Quando estava chegando perto do dia que ele tinha anunciado que ia passar no cabo de aço, ele começou a ficar meio inseguro. Já pensou, subir esborracha lá embaixo, que vergonha, não vou nem ver a vergonha, mas vai ficar muito esquisito para mim, né? Aí ele lembrou que tinha um amigo dele que botava muita fé nele, que acreditava nele. Eu vou lá procurar meu amigo lá, que ele vai me dar uma força, né? Aí chegou lá no amigo dele, o amigo dele falou assim: rapaz, tira isso da cabeça, você passa tranquilamente, pode ir sossegado. Ele falou, mas você tem certeza mesmo que eu passo? Ele falou, pode ficar tranquilo. E tem mais. O amigo falou, tem mais. Eu vou estar te esperando do outro lado para te dar um abraço. Eu quero ser o primeiro a te dar um abraço. Ele falou, você acredita mesmo que eu passo? Ele falou, acredito, de todo o meu coração. Ele falou, então vamos comigo na garupa para me dar força. Ele falou, ele pulou fora. Na hora, essa é a hora de provar que realmente ele acreditava, né? Quer dizer, essa é a fé condicionada, né? Para esperar lá do outro lado, todo mundo tem fé, eu quero ver ir junto, né? Essa é a fé provada mesmo, né? Aí ele pulou fora. Vai vibração, velho. Ele falou o quê? Vai vibração curta, hein? Estou botando um texto para encerrar, baseado naquilo que o irmão Zé comentou, a respeito de se eu sei alguma coisa e sei que a pessoa está em trevas, eu não falo. Ezequiel capítulo 33, a partir do versículo 13, diz assim: isso falando para o justo, quando ele acaba escorregando, indo pela beira do caminho, e também para o ímpio, quando a gente sabe a condição dele. Diz assim: quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, e ele morrerá. Morrerá significa perder a salvação. Aquele sujeito que confia na salvação dele, pratica a iniquidade, as obras dele vão ser esquecidas e ele vai ser condenado, vai ser julgado, lançado fora. Olha só. Mas quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá nesse caminho, idolatria, que a gente estava comentando, certamente você vai morrer, Deus vai te rejeitar. E se ele converter o seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio, o penhor, pagando o furtado, enfim, ele se arrependendo, né? Certamente ele viverá e não morrerá, e todos os seus pecados com que ele pecou não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. E diz também lá no capítulo 3 de Ezequiel: quando eu não digo para o ímpio a respeito do caminho dele, ele morre, ele vai morrer na vida errada dele, e Deus vai cobrar de mim, porque eu não falei a respeito desse assunto. E ele morrer vai ser condenado, e eu tenho a verdade comigo. Isso chama pecado. É pecado também, quando eu não faço alguma coisa, diz lá em Tiago,
tudo aquele que não faz. Eu vou ler com as palavras que Tiago diz. Pois é, agora pois é. As palavras que Tiago diz, para não fugir nada, né? Para a palavra. Tiago fica lá no finalzinho. Tiago é irmão de Jesus ou era primo? Esse é meu irmão. Na verdade, meu irmão, né? Por parte de Mas de José, né? Filho de José. Ou de Maria. José com Maria, na verdade. Viajei. Tiago capítulo 4, verso 17, olha só. Quando eu sei que devo fazer e não faço. Tiago 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado da omissão. E pior ainda, o outro vai ser condenado e vai ser cobrado dele. Porque a pessoa tem que se posicionar, né? Sim, não. Tem que se posicionar. Eu sou de Cristo. Pode. Mas aí você fala, se você fala com um católico, ele fala, também sou de Cristo. Mas uma oportunidade maravilhosa, irmão, você falar da palavra. O que é ser cristão? Então, vamos conversar em nós aqui em poucas palavras. O que é ser cristão? Por que os apóstolos eles receberam o nome de cristão? Não porque eles andavam um dia com Jesus, não. Mas porque Jesus tinha morrido já e tinha passado tempo. Mas porque eles refletiam a glória de Cristo e a vida deles, as atitudes deles se pareciam com Cristo. Então eles foram chamados de cristão. Por Eles isso, tinham como agora, seguidor Cristo só, né? agora, se o católico tem reflete vários. a glória de Cristo, eu não sei se Cristo adorava a imagem, Cristo fazia isso, Cristo fazia aquilo. É complicado, né? Cristo, E mas não eles, pode ser têm cristão vários, assim. eles terceirizam a fé deles, né? Tem os santos, né? Que eles pedem para o santo interceder, né? Sendo que só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não, então, a gente fala isso, a gente sabe que já é completamente errado, mas a gente não quer uma confusão, né? Agora Jesus falou assim, mas agora Jesus falou, vocês vão ser odiados. Ele falou que vocês vão ser amados no mundo. Se a gente esperar o amor do mundo, o amor do Pai está nele. A gente tem feito a vontade de Deus e não, né? Porque a Bíblia diz, se agradar a homens, né? vai Se você fala assim, tá bom, você também só para não criar uma tribo, você está dando mais valor à amizade dele do que o que Deus quer que você efetivamente venha. Pensar que eu fiz isso. Efetivamente, não, eu também já fiz várias vezes. Acho que todo mundo tem. Nossa, mais passado. Você fica numa saia justa aí de salto alto ainda, mas é como se a gente tivesse mais amor mais o mundo do que a Deus. Tem que se posicionar, né? A regra para nós é isso aqui, é esse aqui. Agora, o que as pessoas pensam de diferente? Então, na verdade, dentro da igreja é assim, a gente pensa diferente da gente, mas a gente tem que olhar para a palavra. Eles escreveram um monte de terceirizados ali. Basta ver em Apocalipse lá, quando foi para abrir o livro lá da vida, lá, não se achou ninguém nem no céu e nem na terra, nem no céu e nem na terra, digno de abrir. Só Jesus foi digno de abrir o livro lá. Né? Então por que as pessoas estão crendo? João estava lá, Pedro, Maria, estava tudo lá. Mas ninguém, e João, né? É isso que o João também. E João chorava muito, né? Porque ele via que ninguém ia. Mas aí é isso que o Cordeiro surgiu, só ele, né? Então, por que nós vamos direcionar a nossa fé a outra? Ou querer terceirizar, ou querer desviar, ou querer fazer né? Isso daí também, além da adoração das imagens, também é uma coisa para se pensar, né? A gente já se diz. Então, para que eu vou confiar em outro nome? Que se nem para abrir o livro da Bíblia, teve nem no céu e nem na terra, ninguém. Então, a santaiada que eles acreditam, e todos, né? Todos estavam, né, foram dados a chance para eles abrir o livro, né? Mas ninguém foi digno, só todos eles. Então, o que adianta o livro da vida? Todo cristão quer ter salvação. Se na hora de abrir o livro da salvação, aquele que você creu, aquele que você dedicou a sua fé, aquele que você era devoto, vamos chamar assim, não pode nem abrir o livro para você. O que vai acontecer? Essa é a hora de priorizar Jesus Cristo no caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ser feliz. Meu irmão, a respeito, igual você leu nesse último versículo aí, a respeito de pegar a palavra, entendeu? Igual diz, a Bíblia mesmo fala que nós somos a luz do mundo, né? Igual, por exemplo, eu acho que não é por muito falar que ia ser ouvido. Hoje, né, todo mundo lê a palavra, todo mundo conhece, eu creio assim que vai da gente dar um bom testemunho, não é isso? Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele falou que nós somos uma carta lida pelas costas, certo? Porque hoje mesmo,
em todo lugar, sabe, até lá onde eu trabalho, lá, sabe, tem muitos cristãos na frente da congregação, muitos outros aí, sabe, nossa, tudo levado a breca, sabe, irmão, para ser mais exato mesmo, entendeu? Não dá um testemunho assim, entendeu? De cristão. Porque eu creio que a gente tem que dar um testemunho de cristão, tanto lá em casa, até se você entrar dentro de um banheiro, porque você entra em certos banheiros, por aí você vê só aquela nojeira escrita assim na parede, a gente tem que dar um testemunho de cristão. Isso que precisa, não é só ser crente aqui na igreja, é muito fácil, né? Ir lá fora, né? Lá no meio das trevas lá. Isso que é igual você falou aí, a gente tem que ser uma testemunha viva, entendeu? Sério, em fé e em obras. Não é só a gente, por exemplo, ser crente aqui na igreja, é muito fácil aqui. E lá no trabalho lá, certo? Dentro do ônibus, em certos lugares por aí. E aí? Esse que está numa realidade de vida, isso aí, o que falta é isso aí, viu, irmão? E hoje em dia, viu? Até dentro da igreja, é muito fácil pegar aqui na igreja, ser crente, glória a Deus, aleluia. E depois lá fora, lá no meio dos lobos, lá no meio dos leões, e daí? Né? Essa é uma realidade, né, irmão? É lá que é o... É, lógico, Mas para isso aí, Jesus disse uma frase que fecha isso aí: nem todos que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Então isso daí, só ele conhece quem é o... Aí que tá, meu irmão. A gente tem que, igual no hino, né? A gente tem que plantar para a gente colher, na verdade. E colher o quê? A vida eterna, na verdade. Não é muito fácil. Igual eu vejo por aí, nós lá tem certos irmãos lá, entende? Uns irmãos que, para você, misericórdia, irmão, dá até vergonha, sabe, não é? Para ser sincero, desses, né, que dizem ser cristão. Mas isso aí também é cada um, né? Cada um vai dar conta de si, né? É verdade? Parece ser, mas a Bíblia pede para que a gente repreenda um ao outro, para que não entre em condenação. Eu não entro em detalhes nessa parte, irmão. Então, É porque, porque é certo, se você vai pegar, chamar a atenção dele assim, perto assim, nossa, isso, você vai cutucar a onça na câmara curta, entendeu? Então é o seguinte, eu prefiro assim, ficar na comunhão com Deus e dar um bom testemunho, independente se ele fala, ou que ele deixa aí de fazer. Tem um lá que veio assim, quando eu chego perto assim, todo mundo fica quietinho, já até muda assim, e a gente fica observando, não que eu seja melhor que eles de maneira alguma, entendeu? Mas a gente tem que ter uma vida de santidade, entendeu? Para quê? Para que eles vejam aquele fulano diferente, entendeu? Até já traz assim, certo, né? Às vezes ninguém vê, às vezes eu sento lá, eu almoço, eu vou lá e eu sento debaixo de um pé de árvore lá, entende? Ninguém vai lá. E eu também nem quero também, sabe? Porque o que eu quero que vá lá, já está lá esperando eu, entendeu? Esse que é o negócio, né? Porque hoje em dia sim, irmão. Hoje em dia, para servir a Deus, você tem que ter uma opinião e saber o que você quer, não é verdade? Porque é muito fácil, sabe? Igual antigamente não tinha carro, não tinha nada. Hoje, você entende? Hoje, quando eu aceitei a fé, sabe, muitos anos atrás, sabe, a gente ia pregar o evangelho, ia todo mundo a pé, né? Hoje o passa o carrão, né? E às vezes assim, já não é mais como antigamente. Apesar que as coisas vão mudando, né? Lógico, né? As coisas vão mudando. Isso aí, né? Eu comento da palavra de Deus, sabe, não? Porque hoje em dia é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, aqui, né? E lá fora. Esse que tá, né? E esse que é o bom é isso, entendeu? É isso que eu vejo nessa parte, mediante esse último versículo aí que você leu. Então, aí você vai entrar em detalhes com ele. E daí? Ele já tem lá 50 anos de crente, assim, vamos falar pra você, aí já, nós falamos, é dar murro em ponta de faca, entendeu? E a palavra de Deus mesmo fala que o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Não é eu que vou convencer ele se ele está errado, se ele está certo. A palavra de Deus fala, o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Não é as minhas palavras que vai, né? Mas sabe quando o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ele convence. Mas quando o homem está com a mente cauterizada, ele já não sabe mais o que é pecado e o que é justiça. Ele não ouve. Então, a partir do momento que você lança uma palavra no coração dele, aí o Espírito Santo pode trabalhar nele a respeito do que é pecado. Aí então, o Espírito Santo tem possibilidade de converter. Até isso bem, entendeu, irmão? Mas agora é o seguinte, qual é a nossa posição aí na presença de Deus? Nós somos servos? Nós somos servos, não é assim que diz a palavra de Deus? Então, se nós somos servos, nós temos que nós não tem que ser submisso ao nosso Senhor. Se ele falar na opção, você pega, você vai e fale.
Né? Agora, se ele fala só porque ele está errado, eu não posso lá ia corrigir ele, de maneira alguma. Existem algumas expressões no Evangelho. Eu não posso. Existem algumas expressões no Evangelho que dizem assim, por exemplo, eu não senti. Às vezes a gente vê algumas expressões assim, algumas pessoas usam isso, adotam como expressão para si. Eu não senti disso, eu não senti daquilo. Se eu estava conversando com um amado lá, eu falei assim, rapaz, você não sentiu, mas Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Está esperando sentir. É como, por exemplo, se o patrão fala assim para mim, ó Paulo, faz isso para mim. Eu falo assim para ele, rapaz, eu não senti não. E ele vai falar para mim, rapaz, eu tô sentindo de te mandar embora. Sinto muito. Porque na verdade já foi uma ordem dada. Ide, pregar. É uma ordem, não é um pedido. É uma ordem direta, independente daquilo que a gente, independente de condição. A gente tem possibilidade de fazer isso. É o que está escrito aqui em Isaías, em Ezequiel 3, olha só. Quando disser ao ímpio certamente morrerá, não avisando, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, caminho perverso, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererá. Ou seja, morreu na maldade? Você sabia da verdade que falou? E se tiver oportunidade também, né? Ou tem, por exemplo, tem cada um com uma faca aí, você chega no meio da arredondar, né? Tem que ter oportunidade também. É que todo mundo Que está nem botando faca o pra gente ímpio, todo você dia. conhece ele e olha para ele, mas que nem ele falou aí, quando o ímpio vem disfarçadinho de um crente muito mais experiente do que a gente. Mas Aí, toda árvore é conhecida pelo fruto. É só você ficar um tempinho a mais do lado da árvore, daqui a pouco ela se manifesta. Frutos, atitudes. Toda árvore é conhecida pelo fruto. Quer conhecer o sujeito? Passa um dia com ele, passa uma semana com ele, você vai conhecer quem ele é. Esse é o ímpio. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. 9h30. Está programado aqui para terminar o assunto 9h30. Tá ficando 17. A velha respondeu até a vassoura lá atrás da porta. Não lembrei nem vassoura. Eu vi a vassoura aí, estou comendo peixe em outro lugar. Depois eu tudo bem. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Eu pedi para Antônio agradecer a Deus por a gente mais essa oportunidade e que Deus nos dê de nós estarmos aqui reunidos em nome dele, aprendendo dele. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, entra na sua presença, Pai. Reconhecendo a sua soberania, Pai. O Senhor é Deus poderoso, está acima de todas as coisas, Pai. E nós estamos aqui apenas como servos, Senhor, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Oh, Pai, venha sobre nós, com o seu Espírito Santo, coloca cada um, Pai, dar discernimento, para que cada um possa saber aquilo que é agradável aos seus olhos, meu Pai. Eu não sou o dono da verdade, mas o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, diante do Seu altar, Pai, coloca da Sua presença, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui, para que nós possamos ser o sol da terra e a luz do mundo, Pai. E viver cada vez mais segundo a Tua vontade, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.